Meu Deus. Para a gravação. É, mole. Viram aí eu batendo de Judex no Bio 5? Pois é, tá forte, ficou mais forte. E o adoramos aí agora em área, paredão sagrado. Pá! Bom, resolvi gravar esse vídeo meio atrasado, mas ainda assim feito com muito carinho. Eu escolhi fazer ele num formato diferente, meio narrando, e vou botar aí uns prints na tela, umas coisas. E depois vocês falam se ficou bom esse formato. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro falando sobre minha opinião, sobre o rebalance, sobre as principais mudanças, o que eu gostei, o que eu não gostei. E no final do vídeo eu vou trazer o clichê, o teste no dummy, macetando o dummy. E na verdade eu resumi, né, esses testes, vou botar uma tabela com os danos que eu fiz o cálculo certinho, as médias. E enfim, vídeo batendo em dummy é muito chato, né, galera? Então eu resolvi resumir, mas quem quiser pula aí pro final do vídeo, aí vou botar os minutos na tela, quem quiser ver só o dano. Mas nesse momento inicial, vou começar falando sobre as skills suporte. Não vou detalhar nada, só vou trazer uma opinião bem rápida sobre cada uma delas. Então os laudas tiveram uma mudança muito boa, agora removem 100% dos status. Grito da mandrágora, cristalização. Então, por exemplo, na guerra a cristalização é muito chata. Então essa mudança no lauda foi fantástica, os FPS não tem muito o que reclamar. A gente tem o Espiátio também que mudou, agora ele dá bypass mágico também, então ignora até 25% da defesa mágica. Então eu acho que virou uma opção interessante para quem tá ali no mid game ou para quem tem dificuldade para fechar o bypass, mas ainda assim eu acho que é uma variável muito importante para se depender de buff, então eu não pretendo usar. Tem a questão dos pontos também, que a árvore de AB é muito apertada, muito tentadora, então eu não pretendo gastar 5 pontos no Espiátio, mas é uma opção interessante. Eu também testei ela e não tá saindo com o Dispel, não sai, é o Desencantar, né, não sai, não tá removendo o Espiátio, então achei muito legal isso, só tem que lembrar de renovar o buff e quando morre, então bem interessante. Tivemos a mudança no Renovatio também, não tem muito o que falar, uma skill mais ou menos, mas agora virou um buff de preguiçoso, que você só precisa clicar nela, não tem nem que targetar mais, então ficou muito bom, pega em área. E a que eu mais gostei, cara, o Convênio. O Convênio, nossa, meu coração todinho pro Convênio, porque é uma skill muito boa pra quem joga com AB, né? O principal char é o AB, porque enfim, ele precisa ser o líder da PT pra skill funcionar. Tem algumas limitações, mas funciona na instância, funciona para você farmar. Então tenho usado muito, inclusive acho que vou usar aí agora no vídeo. Mas enfim, ela basicamente teleporta todo mundo para a localização do AP. Então ficou ótimo para duais. E com isso, né, junto com isso, mas não faz parte do rebalance, mas eles ativaram o portal e o teleporte no Thor, então agora os ABs estão com uma mobilidade gigante para ir para lá e para cá, então tá muito confortável. Agora, enfim, falando bem, né, muitos biscoitos, muitas alegrias, vamos entrar na parte que não foram só coisas boas, que é a parte do dano. Judex, cara, Judex também não tem o que reclamar. A gente teve o aumento da fórmula de dano, não teve muitas alterações na skill além da fórmula de dano, mas já dando aí, já avisando que estamos entrando na era do Judex.
por muito tempo é uma skill, foi considerada uma skill meme, e ainda vai ser, muita gente nunca vai respeitá-la, mas o Adoramos o Judex já tá com um DPS maior que o Adoramos. E estamos nas vésperas do aumento do nível do 185, e o Judex vai pro nível 10, então os níveis, né, ele tem uma influência muito grande na fórmula de dano das skills, então o Judex só tende a melhorar agora. A previsão do 85 é para outubro, mas, né, ainda assim, nesse rebalance que a gente já recebeu, o Judex teve um aumento na fórmula de dano de mais ou menos 25%. Vai estar também aí na tabelinha do teste do dummy aí no final do vídeo. Agora o Adoramos, que eu acho que é a parte mais chata, mais polêmica. Vou dar um gole de água aqui, peraí. Bom, o Adoramos a gente teve, infelizmente, considerando ali o cenário do endgame, a gente voltou algumas casas na questão do DPS. A gente teve três principais mudanças que acho que influenciam essa redução do DPS. Que a primeira delas seria o aumento do tempo da recarga. Então antes a recarga natural da skill era 2 segundos, agora é 2.5 segundos. Então a redução da recarga de ambas as builds, né, porque agora a gente tem duas builds, a build de Vara Sagrada e a build de Ult OS, né, que é a equipamento OS do 17.1. Então a gente tem essas duas builds, então ambas as builds aumentaram a recarga em 0.5 segundos. Então nisso a gente naturalmente tem uma queda do DPS, porque o tempo entre um Adoramos e outro aumentou. A gente teve também a redução na fórmula da skill, então naturalmente também um Adoramos agora, uma única skill, tá dando mais ou menos 1/3 a menos de dano, então a gente teve uma redução também, vai estar esse cálculo ali no final do vídeo, mas reduziu ali mais ou menos 30, um pouquinho mais até de 30% de dano na redução de um Adoramos. E por último, ela é contornável com muito dinheiro, sendo bem sincero, que é a questão do cast fixo. Agora o Adoramos ganhou cast fixo. Eu coloco isso como um problema, mas ela tem solução, que no caso seria, por exemplo, na build de Vara Sagrada, utilizar um Amistir mais 15, então super tranquilo, super acessível. Eu acho que o equipamento nem existe no servidor ainda, porque na verdade isso é muito triste, principalmente para quem era no mid game, porque nunca foi uma demanda do arcebispo ter um Amistir refinado, né? Então muita gente jogava e bem tranquilamente conseguia jogar super bem com um Amistir mais 9, por exemplo, porque nunca foi uma preocupação esse refino. E aí agora a gente tem essa necessidade. E por que eu falo isso? Porque o cast, né? O cast ele entra no cálculo do tempo entre um Adoramos e outro. Então, o tempo que você demorar para castar o Adoramos, ele vai se somar com a recarga, e esse vai ser mais ou menos o tempo que você vai demorar para bater um Adoramos em outro. Não sei se ficou claro assim, mas botando aí um esquema na tela talvez facilite o entendimento. Porém, o cast fixo a gente consegue reduzir mesmo, né, com uma montanha de dinheiro. Espero que alguém consiga um dia ter esse Amistir. Mas por enquanto, né, as opções que a gente tem no servidor, né, umas opções mais em conta seria, por exemplo, utilizar um anel de Vênus, né, talvez abrir mão de um acessório de dano, tentar refinar o Amistir por mais 14 e usar um rabo de gato também é uma alternativa, mas ainda assim você vai estar perdendo um pouco ali de dano no baixo. Mas enfim, percebem como surgiram mais problemas do que solução no Adoramos? Mas enfim, também temos que vangloriar a questão de ser em área, era uma demanda da classe, era muito ruim upar, você tinha que matar de 1 em 1, e no início do jogo é difícil você conseguir ter um dano considerável no Judex. Então foi uma mudança boa, mas realmente agora o Adoramos ele deixou de ser a skill principal de dano. Sendo um pouco cruel ali, se for considerar o dano que a gente tem com a build de Judex, Adoramos ficou mais uma skill para limpar mob. Não comentei sobre a build de Ult OS, né, sobre a clava Ult OS, a massa Ult OS combando com a capa. É uma build que é mais otimizada para usar com o combo Celine, né? Na verdade agora ela realmente depende muito do combo Celine por causa da redução de cast fixo, que fica 0.1 segundo de cast se você usar o combo completo, e se você usar com rabo de gato fica 0.05.
A redução de dano também influenciou muito essa build. E agora, como eu disse, é uma build que vai continuar perdendo para o Judex. E você vai ter um investimento muito alto nela, porque o set sealing tá bem caro, além de depender de Vesper, depender do refino mais 13 da capa. Então eu acredito que ficou bem triste para essa build também, porém ela tem um cast bem confortável. Ah, vontade de comer um pacote de bolacha com saco e tudo. Bom, vamos para a parte chata agora. Eu tentei, na verdade, resumir essa parte, então eu não vou compartilhar todos os momentos batendo nos dummies, porque eu fiz os testes em 2 dummies diferentes, com 3 sets diferentes. O set de Adoramos com Vara Sagrada, o set de Adoramos com a capa Ult OS e o Judex. Então foram vários testes. Eu utilizei o bolinho, o buff VIP, que dá um buffzinho de ataque mágico, usei Bless e Horatio. Foram esses buffs que eu usei em todas as condições. E os equipamentos eu vou estar detalhando eles na descrição aqui do vídeo, porque daí fica fácil acompanhar, porque daí no vídeo não dá pra ver completamente, né, o nome dos equipamentos, alguns encantamentos e afins. Então vou estar descrevendo isso. Mas bom, o que eu fiz foi eu tirei uma média de 5 hits, né, nos dummies de cada skill. Eu fiz questão de ativar a Maestria Arcana, então tem algumas equipes que você consegue ativar um autocast de Maestria Arcana e a Maestria ela reduz a variação da skill. Então, por mais que a gente não vai usar na prática, a gente consegue ter um resultado mais limpo, né, para reduzir essa variação de dano. Então eu fiz questão de ativar a Maestria Arcana para o valor ficar ali mais bonitinho. E aí tirei a média de 5 valores em cima de cada dano. Então é isso aí que eu tô fazendo aí na tela. Então a primeira tabela aí, mais completinha, se vocês quiserem completar, se vocês quiserem printar, pausar aí o vídeo, essas são danos os 5 danos, né, que eu dei em de cada skill, de cada build, o antes e o depois, e aqui já tem toda a informação nessa primeira tabela, se você quiser olhar. Mas para explicar mais resumido, eu vou usar essa segunda tabela, que é a mesma coisa da primeira, só que bem mais enxuta, bem mais resumida, para vocês verem. Então, a gente teve, se for resumir, a build de Adoramos, ela reduziu mais ou menos 30% do dano, que era o esperado. As duas builds, tanto a de Vara Sagrada quanto a de Ult OS, enquanto que o Judex já teve um aumento ali de mais ou menos 25%, quase 30% nos dummies, né? Lembrando que, assim como todos os vídeos que eu acho importante falar isso, os dummies eles têm uma configuração que eles vão dialogar com os equipamentos que eu tô no momento, então cada dummy vai ter um aproveitamento diferente. Mas esses foram os resultados. Eu acho que é legal que a gente consegue ver, porque eu usei os mesmos equipamentos, os mesmos pontos, os mesmos buffs antes e depois. Então, independente do setup do equipe que eu estou usando, é importante a gente ver esse aumento e essa redução que realmente foram significativos, fechou? Então isso foi esse resultado de dano que eu estou apresentando agora só leva em consideração o dano de uma skill. Então tem tudo aquilo que eu já falei na parte inicial do vídeo, que se você não pulou, você ouviu a explicação, de que a gente ainda teve o aumento da recarga, a gente ainda tem a questão do cast fixo. Então além dessa redução que vocês estão vendo aí na tela, o Adoramos sofreu algumas outras coisinhas, fechou? Então é isso, galera. Valeu quem assistiu aí todo o blá blá blá. Um beijo pra vocês que acompanham o canal. E é isso, tchau!